Boa noite, igreja. Graça e paz. Como é bom saber que as promessas do Senhor nunca falham. Ele é fiel. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Nós sim falhamos. Estamos partindo uma carta de amor todas as terças-feiras. Estamos chegando ao final. Temos mais 2 terças-feiras com esse tema. E quando falamos de carta, cada um dos colegas que veio aqui falou que esse tempo nós não escrevemos mais cartas. Mas eu queria dizer para você que cada um de você que vem aqui e pega aquele papel que está nas mesas da entrada, de pedido de oração e de agradecimento, é uma carta postada para Deus. A carta que você tem escrito todas as terças-feiras, Deus tem lido uma por uma. Ele não falha. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem escrito essa carta para Deus? Porque a minha filha pediu na carta dela. Eu disse: você esqueceu de falar isso, filha? Ela disse: papai, nós escrevemos uma carta e nossa campanha ia acabar dia 11. O médico tinha dito que ela ia fazer a cirurgia dia 27. O médico ligou e disse: dia 11 vai ser sua cirurgia. No dia que ia acabar a campanha da Mariana, no dia 11, foi o dia que ela fez a cirurgia. Uau! Isso não é fé? E aí eu me deparei com outra carta. Quando os amigos vêm aqui e falam: olha, eu lembro daquela carta quando a minha namorada, o pastor Edson veio aqui, trouxe a carta do filho dele, até colocou numa moldura. E eu fiquei imaginando, qual foi a última carta que eu recebi? Eu vou ler para você. Foi essa semana. Papai, tudo bem? Eu estou passando aqui para te falar que eu te amo muito. Você é muito importante para mim. Você é o melhor pai do mundo. Eu não sei o que faria sem você na minha vida. Eu te amo muito. Saiba que você está fazendo muita falta aqui em casa. Estamos orando por você, eu e a mamãe. Aí nós temos 3 pets, a Minnie, o Thor e o Floquinho. Diz ela que eles estavam orando por mim também. Te amamos muito. E estamos te esperando com muita saudade e beijo. Da sua filha Mariana, que te ama. Aí veio outra carta. Amor, aqui quem fala é a sua princesa. Como é difícil ficar sem você. Você por esses dias tem feito muita falta aqui em casa. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso. Eu sei que Deus tem um trabalhar em sua vida e você vai voltar um homem mais incrível do que você já é. Você viu? Se a sua esposa fosse escrever uma carta para você, o que ela falaria de você? A minha disse que eu voltaria um homem mais incrível do que eu já sou. Ela disse: quanto é difícil ficar sem você esses 4 dias. A casa está vazia, até os cachorros estão sentindo sua falta. Estão todos quietinhos, parece até que estão doentes. Volta logo, amor. Eu não sei o que seria de mim sem você. Espero que você tenha tido dias muito especiais na presença de Deus. Sei que você tem bastante experiência para nos contar quando voltar. Te esperamos. Volta logo, amor, te amo. Ó, tá aqui a carta. Essa foi a carta que eu recebi, que eu também vou fazer um quadro e vou colocar na minha casa. Que experiência maravilhosa que eu estou vivendo aqui na IPI de Dourados. Até carta eu estou recebendo, pastor Edson. E você?
Hoje nós vamos trabalhar um tema, uma carta de amor, destacando uma fé vencedora. E eu queria convidar você então, no seu smartphone, na sua Bíblia de papel, você que está em casa, que você esteja acompanhando. Lá no texto de 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 12, diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus. De todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando nós amamos a Deus, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Qual que é os mandamentos do Senhor? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, em outra tradução, não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Espírito Santo. Estes três são um, a Trindade. Esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca dos seus filhos. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida só temos em Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, a Tua palavra está sendo lida. Nós pedimos agora o Teu Espírito bondoso, o Espírito que esclarece, elucida, Pai, esta palavra ao coração desses homens, destas mulheres. Elucida, Pai, a clareza dela, que eles saiam daqui transformados e libertos. O Teu povo não veio aqui ouvir homem, mas estão aqui para ouvir, Senhor, do Teu Espírito. Sopra sobre eles, abençoa a casa deles, abençoa o Teu filho e Tua filha. Quem crê nisso, diga amém. Uma carta de amor. Essa é a série que nós estamos tratando. Eu sei que você já passou da época das cartas, como foi dito aqui pelos pregadores. As cartas talvez ficou num outro século, em outro momento, mas como é bom receber uma carta. E esta carta que João escreveu porque foi um testemunho fiel. Ele só escreveu aquilo que ele presenciou. Por que a minha esposa disse que ela informou na carta as minhas qualidades? Porque ela me conhece. Esta carta que João escreveu, ele é um testemunho fiel. Ele fala com propriedade daquilo que ele viu. Por isso ele compartilha aqui comigo e com você aquilo que ele passou, aquilo que ele apalpou. A carta é um fiel testemunho das coisas que o Senhor fez. Ele estava olhando o que estava acontecendo naquela igreja. O gnosticismo tinha entrado na casa das pessoas, na vida daquelas igrejas. Então hoje, meus irmãos, eu quero trazer a mensagem ao coração de cada um de vocês, dizendo que esta carta de amor está baseada no amor da obediência.
Você tem sido obediente? O amor, como que você define o amor? Pensa só um pouquinho comigo, como já foi dito aqui, até pelo pastor Edson. Como que você define o amor? Qual é a mensagem que você ministraria ao coração daquela outra pessoa falando de amor? O que seria amor para você? Eu creio que algumas pessoas dariam alguns conceitos sobre amor. Outros poderiam dizer que amor é emoção, sentimento, desejo pelo outro, desejo de amor pela uma vida sexual. Mas não é esse amor que ele está falando aqui. Talvez uma definição de amor é uma atração baseada no desejo sexual por uma outra pessoa. Outro conceito seria um conjunto de emoções, um conjunto de comportamentos dentro da pessoa, da característica de intimidade que você tem com ela. Essa semana nós recebemos uma ligação de uma tia minha que tem um tio que está internado no hospital. Ela me ligou e disse: ora pela vida do Francisco, que ele não está bem. E ela disse: eu me lembrei quando o seu pai ficou doente e que você cuidou dele, e eu não tive tempo de cuidar do meu irmão. Como que foi? Conta para mim. E eu comecei a contar para ela. Ela disse: uau, que amor é esse? Que você largou tudo para cuidar do seu pai. Nós temos observado aqui que uma mãe e um pai cuidam de 10 filhos. Mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe e de um pai. Que amor é esse? Desta geração que não ama mais. Que esse amor não é um amor que cuida. Um amor que vai lá perguntar se está precisando de alguma coisa. Então, aqui o Evangelho o João escreve esta carta num contexto de combate às heresias que estavam confundindo os irmãos da igreja. Quando João escreve esta carta, já estava no final do 1º século, a igreja estava sendo bombardeada. Heresias estavam acontecendo dentro da igreja, dentro da família. E aí ele manifesta então o desejo de demonstrar quem são os verdadeiros crentes. Quando João escreveu esta carta, já estava no final, e esses gnósticos negavam a divindade de Cristo. E João escreve esta carta para mostrar de fato que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Essa carta que ele vai provar para nós quem é obediente a Deus e quem não é. Quem são os verdadeiros crentes dentro da igreja? Eu faço essa pergunta: será que aquela pessoa, ela é serva de Deus? Será que eu tenho um mapa para mostrar quem é e quem não é? Mas a Bíblia está dizendo, vamos aqui trabalhar 3 maneiras. Primeiro, como vamos conseguir provar quem é o crente verdadeiro e quem não é? Por aquilo que ele chama de prova doutrinária, no versículo 1. Olha o que ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é o quê? É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também o que é nascido. Então como que eu posso dizer que eu amo a Deus? O meu irmão está passando por problema, por dificuldade, por angústia, por aflição. E aí eu falo: eu vou orar por você. Só isso. Você não consegue estender a mão para ele para dizer: olha, qual é o seu problema? Como que eu posso te ajudar? Você tem que fazer uma cirurgia? Não tem dinheiro? Se eu tenho condições, eu vou te ajudar. O amor verdadeiro é esse. Demonstra seu amor pelo próximo. Aqui ele diz: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. Então, se você não crê que Jesus Cristo é o Messias, então você não é cristão. Você não é obediente a Deus. Segunda prova é a prova social. Ele prossegue no verso e diz assim: assim todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Amar o seu irmão que é nascido de Deus. A prova que você ama Deus e ama seu próximo.
Como é bom servir as pessoas, como é bom e generoso você ajudar outro que necessita. E a terceira prova é a prova moral. No versículo 2, ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então a prova moral é a obediência. Filhos, honre teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Obediência. Porque esta palavra de obediência ao amor, amar ao próximo, amar sua família. Primeiro ponto aqui, uma carta de amor baseada no amor, na obediência. 1 João 5, de 1 a 3. João enfatiza que a fé em Jesus como Cristo nos torna filho de Deus. Esta filiação nos leva a amar tanto a Deus quanto aos nossos irmãos. Como que eu vejo isso dentro da palavra? Como que eu coloco em prática? No Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 39, que ele diz o Evangelho: o segundo mandamento, semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Quem que é seu próximo? Quem está próximo de você? A assistência do viver de Deus, a essência do viver de Deus está baseado no amor, meus irmãos. O amor de Deus tem a marca do altruísmo, e é destacada de uma forma que o Pai deseja que amemos ao nosso próximo. Não é simples assim. Não é tão simples assim amar o próximo. Me deparei com a mensagem que o pastor pregou a semana passada aqui, que ele estava dizendo que ele estava indo com o carro, uma mulher estava com a moto parada, acabou a gasolina, ele passou, foi embora. Só que Deus tocou o coração dele, ele voltou. Minha filha estava no hospital. E ela disse: papai, eu estou com fome, mas eu não posso comer. Minha esposa falou: eu vou pegar uma água, alguma coisa para ela tomar. Tinha uma menina que estava com R$2. Ela disse para a mãe dela assim: eu estou com fome, mamãe. A mãe dela disse: só tem R$2, filha. Se você comprar o bolinho, a gente não vai embora para casa. E eu estou atrás dela. Ela falou: então vou comprar bala. Comprou R$1 de bala. O que Jesus espera dos seguidores? Numa plenitude de desejar ajudar o próximo, da bondade. Para amar o próximo como você ama, você tem que olhar para o outro, aquele que está caído, aquele que está necessitado. Desenvolver uma atitude de compaixão, como Lucas diz 6,31. Só podemos amar ao próximo como nós amamos quando olhamos para o próximo, na mesma perspectiva da qual esperamos que Deus olhe para nós. Por meio do amor, quando você for julgar alguém, troca o julgamento pela misericórdia. O individualismo troca pelo coletivismo. O egoísmo troca pelo altruísmo. Como que você diz lá em casa que a sua mulher é uma mulher rixosa? Que ela fala bastante? Mas você já olhou e perguntou para ela por que ela tem feito isso? Será que você não tem dado atenção para ela? O amor, a obediência. O amor a Cristo constrange. E pode tornar você um homem mais extraordinário que você já é. Uma mulher mais extraordinária que você já é. O amor de Cristo nos constrange quando nós fazemos a vontade dEle. Quando somos obedientes, como amamos a Deus e ao próximo. Segundo ponto, uma carta de amor evidenciada pela vitória sobre o mundo. Como diz 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aqui o mundo representa o sistema que se opõe a Deus. Os valores corruptos, tentações enganosas, suborno. Aquela pessoa que te convidou lá na empresa para você fazer uma rachadinha com ele, vai vir consequências sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a vida financeira. A consequência de não vencer o mundo, meu irmão, de falar não para o pecado, de falar não para as drogas, de falar não para a prostituição, para falar não para a morte espiritual. Quando você diz que tem uma amante
engana a sua esposa. Quem não vence o mundo é dominado por ele. Ouvimos aqui o pastor Jordache falar que quando nós não vencemos a língua, nós falamos mal do irmão, fofocamos, vivendo sob a pressão do pecado, dos desejos da carne, dos enganos de Satanás. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, já foi pregado aqui. O mundo e a sua cobiça passam, presta atenção, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vivi no mundo muitos anos. Cadê os homens que andavam comigo? Sumiram como sopro. Estar preso no mundo significa viver derrota espiritual, meu irmão. Estar preparado para Deus é bênção. Quem está preparado para Deus aqui, para o melhor de Deus? Para encerrar, terceiro e último, uma carta de amor centralizada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versículos de 6 a 12, diz que este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. O contexto aqui que João lança, ele reafirma que Jesus veio em carne, sendo plenamente Deus e plenamente homem. E que a sua missão foi confirmada pelo Pai. Tetelestai, está consumado. Eu e você somos salvos pela graça. Não há nada que a presença de Deus não possa curar, meu irmão. Eu queria te fazer um desafio nesta noite. O poder da vida de Jesus está sendo liberado neste lugar. A mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos. Ela buscou ajuda na medicina, esgotou todos os seus recursos, as suas possibilidades. Veja como Jesus fez da vida daquela mulher. Não tem salvação fora de Jesus Cristo. Não tem nem outro homem que pagou o preço que Jesus pagou por mim e por você. Para ter vida, precisamos nos render ao testemunho de Deus e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Sem Deus, não há esperança nem salvação. A sua fé está firmada na obra, na obra completa. João escreve esta carta então para combater as mentiras e as heresias. Sabe aquele crente? Olha só. João então escreve esta carta para aquele tempo gnóstico, mas ele também escreve essa carta para os nossos dias hoje. Sabe aquele tempo, pastor Edson, que o povo falou que na pandemia tinha que assistir o culto em casa, online? Tem gente ainda que não deixou o culto online. Acha que não precisa mais da igreja, que não precisa ter mais comunhão com a igreja, que não precisa ter mais comunhão com os irmãos. A fé em Jesus nos garante vitória sobre o mundo, meu irmão, mas sozinho você não vai conseguir. A nossa fé está centralizada na obra perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Não é em você só não, em casa. Não é só em você, no seu eu, no seu trabalho, no seu egoísmo. Deus nos chama para viver a nossa fé vencedora, baseada no amor, na fortaleza da obediência, sustentada pela vitória em Jesus Cristo. Você já respondeu à carta de amor de Deus nesta noite? A carta que Deus está trazendo para você nesta noite é uma carta de obediência. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está querendo que você responda esta carta. Hoje é dia de dizer sim ao Senhor. Eu creio e confio na tua obra e vou entregar esta carta, carta viva. Você e eu somos uma carta viva no altar do Senhor. Eu queria te convidar, nós vamos louvar ao Senhor. Se você ainda não se decidiu por Cristo, se você ainda não é uma carta viva, se você ainda está cheio de remendas no seu corpo, igual Lázaro estava. Lázaro estava fedendo lá no túmulo. Você não é obediente. Jesus está falando: vem, entrega tudo. Seja obediente. Vem aqui, seja obediente em amor e diz: Senhor, ó, eu sou igual aqueles homens lá. Eu acreditava
em simpatia, eu acreditava em figa. Nós estamos partindo para o final do ano. Quantas vezes você foi para a praia e você foi dar 3 pulinhos lá na onda? Quantas vezes você entregou oferendas lá no mar? Deus não se agrada disso. Se você tem alguma coisa ainda, meu irmão, para mandar embora, né? Essa noite é noite de libertação. Vamos louvar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Qual que é o seu desejo? Seu desejo é ser liberto, curado. Eu queria que você colocasse a mão no coração, onde você está mesmo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelo amor de Deus que tem por nós. Nós te pedimos, Senhor, mais obediência. Que possamos te servir, Pai, no primeiro horário do dia. E não deixar para a última hora as coisas de Deus, em último momento. Ó Pai, se temos falhado, declaramos agora, Pai, diante do teu altar, que o Senhor venha nos perdoar. Renova as nossas famílias que estão sendo destruídas pela desobediência, pela falta de entendimento, por não cuidar dos filhos. Maridos não têm mais vontade de caminhar com a família. Coloca o desejo no coração desses irmãos. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Espírito Santo de Deus, guia cada um dos teus filhos. Que o Senhor nos guarde e nos dê um novo tempo de obediência, e não de servir a homens, mas de servir a Deus. Que haja cura e libertação nesta casa. Quem crê nisso diga amém, em nome de Jesus. Amém.